Oi, oi, seres de luz, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Já que a alma aqui falando para levar um pouco mais de luz para os caminhos de vocês por meio da espiritualidade, dos conselhos que ela passa aqui, usando os oráculos. Hoje nós vamos saber quais são os próximos acontecimentos, ou conselhos, ou direcionamentos que a espiritualidade quer que você saiba para a sua próxima semana, que vai começar amanhã. Lembrando que é uma leitura coletiva, a hora que você chegar nessa leitura é porque aqui tem mensagem para você. Hoje a gente vai usar duas opções. A primeira é Exu, Orixá, essa daqui. Veja se vocês querem um conselho de direcionamento dele, Exu, Orixá, na força desse Orixá, ou de Xangô, que é a segunda opção, tá? Opção número 1, Exu. Opção número 2, Xangô. Veja com qual dessas duas opções vocês se conectam para receber um conselho de direcionamento. Certo? Eu vou começar aqui já com a opção número 1. Lembrando para vocês que o grupo de WhatsApp, onde a gente troca mensagens, conselhos também, direcionamentos, que a gente vai começar o nosso propósito de 7 dias, ele é gratuito e tá aqui no link da descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser participar da nossa comunidade, é só entrar lá. Vamos começar então aqui. Quem escolheu a opção número 1, Orixá Exu, para te passar um conselho, um direcionamento para a sua próxima semana. Eita, quantas cartas. Calma, calma. Bem, primeiro, a carta que caiu a primeira é do Eremita. Essa carta fala de pessoas que estão em um grande processo de expansão de consciência por meio do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, é como se você tivesse numa jornada, que eu sinto que é uma jornada que dessa etapa da sua vida já está prestes a se encerrar, né? Esse seu período de eremita, esse momento que você fica mais introspectivo, mais na sua, para conseguir, sei lá, ter alguma resposta, adquirir algum conhecimento, você tá no entrave da sua vida, então você preferiu ficar um pouco mais recluso, ou você tá adquirindo um conhecimento que pode te abrir uma nova porta, ou você tá fazendo algum projeto que tá exigindo que você fique um pouco mais isolado, mas eu percebo que esse é o seu momento agora, né? Se não for, você vai entrar nessa próxima semana, mas eu creio que já é esse momento, alguém que está um pouco mais conectado consigo mesmo para se conectar espiritualmente, para alguém que está em busca de respostas, né? Alguém que está buscando se iluminar e por meio dessa iluminação ele consegue trazer um pouco mais de clareza para a vida dele, para as coisas que ele está passando. Eu percebo também que você pode estar passando por alguns momentos de transformação interior, né? Esse autoconhecimento, essa coisa nova que você está se dedicando, essa busca de respostas e está te levando para uma transformação também. E é uma transformação que vai se refletir no externo, mas que ela começa internamente em você. Como eu falei, eu acho que você já está aqui. Se não for o seu caso, como é uma leitura coletiva, o conselho da espiritualidade é essa primeira que é para você entrar nesse fluxo, tá? De receber intuições, de receber informações e por meio dessas informações você se transformar. Então são pessoas que podem estar despertando para um novo conhecimento, para uma nova área, para um novo projeto que quer viver, quer levar a vida, ou então para a pessoa que quer mudar a vida, mas não tá feliz do jeito que tá, mas também não consegue saber como sair, então ficou mais introspectivo, né, para conseguir ter um pouco mais de respostas, mas também só pessoas que estão expandindo, né, pessoas que estão tendo contato um pouco maior com a espiritualidade para evoluir algum estudo que você está fazendo, de algum rito, por exemplo, espiritual, para você se desenvolver, pode ser ritos de alguma casa, né? Então, ou de alguma religião, como a Umbanda, um Candomblé, um Espiritismo, né? Então, tem esses momentos em que a gente fica um pouco mais na nossa,
para que a gente possa se cuidar. É o nosso espírito mesmo que pede, né? Ou a nossa alma que pede para que a gente tenha esses momentos de reclusão, para que a gente consiga evoluir, porque quando tem muito barulho externo, quando a gente tá muito na muvuca da vida, no ritmo frenético, no modus operantes, né, o sistema quer que a gente fique, que é distraído, a gente realmente não consegue evoluir. Então, eu vejo que você está nesse processo de introspecção, né? E é bom, apesar de ser um processo que a gente fica muito sozinho, é um processo bom, porque é um processo que também transforma a gente, amadurece, né? E aí, por meio desse amadurecimento, a gente consegue conduzir a vida melhor. Vamos saber o que mais. Conselhos para essa semana. Conselhos para quem se conectou com a opção número 1 para essa semana. Quis cair, mas não caiu. Realmente uma grande conexão espiritual. Conselhos. Olha, é uma semana poderosa, uma semana em que você vai estar em grande expansão, trabalhando bastante. É uma semana de trabalho, é uma semana de foco, é uma semana para você prestar atenção nas coisas que você está fazendo, que vão te levar para algo maior, né? Então, é uma semana de... Vou ter que pausar aqui um momentinho. Uma semana em que você vai estar muito conectado com a espiritualidade, uma semana em que você passou por um processo, né, de transformação que envolveu, de repente, uma consciência sobre algo que você estava fazendo que não estava te fazendo bem, sobre algum comportamento seu que precisava ser transformado, sobre alguma ferida emocional que você tem, que você precisava olhar um pouco mais para ela com carinho, ou de repente acolher um pouco mais a sua criança interior, né, que também se refere muito às nossas feridas da infância. Então acho que você, eu acho não, aqui as cartas mostram que você fez esse processo. E este processo te evoluiu grandemente, né? Como se você tivesse fortalecido a ponto de você conseguir agora levar uma vida um pouco mais estruturada, você ter uma rotina um pouco mais organizada, você entender para onde você quer ir. E esse para onde que você quer ir vai envolver tomar uma decisão. Existe uma decisão essa semana que você precisa tomar. Talvez seja algo que você já sabia que você ia precisar tomar essa decisão, ter essa conversa, optar por algo que já estava se apresentando para você, né? Mas agora você vai se posicionar, você vai conversar, você vai decidir. Essa semana você é como se você tivesse que, algum momento, precisou se recolher um pouco, para que você tivesse ou se fortalecido ou criado o repertório que você precisava de conhecimento para tomar uma decisão mais certa. Que para você vai ser o certo, né? Então essa decisão, eu acho que ela envolve você e mais alguma outra pessoa. Essa conversa, né, essa coisa que você vai optar por fazer, ela provavelmente envolve você e uma outra pessoa, ou envolve você e uma oportunidade, envolve você e uma empresa, envolve você, um estudo. Não é algo que está só em você, né? É algo que envolve outra pessoa ou outras pessoas. Então é uma semana em que você vai decidir por algo, né? E essa decisão, essa conversa, essa sua postura, que está muito mais amadurecida, ela tende a ser favorável, porque vem para você a oportunidade de fazer novas conexões, a oportunidade de conhecer novas pessoas, a oportunidade de entrar mais no fluxo da vida, sabe? A vida
ela está nas pessoas, está no quanto que a gente consegue ter de troca com as pessoas. Inclusive a prosperidade, né, ela vem dessas trocas, porque se a gente fica muito preso na gente, muito dentro do eremita, né, que o eremita, o lado sombra dele é se achar tanto autossuficiente que ele não necessita ter troca com outras pessoas, ou ele se achar tão mais evoluído que as outras pessoas que ele não se abre para entender o lado do outro, para ouvir as outras pessoas. Então, quando a gente está nesse processo de desenvolvimento espiritual, a gente precisa ter um pouco mais de atenção se a gente não está indo para o lado sombra desse desenvolvimento, que é o se achar tão mais inteligente ou desenvolvido que outras pessoas, a ponto de que a gente se isola, a gente não acha que as outras pessoas têm conversa, têm bagagem, têm história para trocar com a gente, né? E eu estou te falando isso porque eu já passei por esse processo. Eu achei que, tipo, eu estava tão, assim, desenvolvida na minha cabeça que eu não ia conseguir ter trocas com meus amigos, né? Então, e eu percebi que não, que eu conseguia ter as trocas com meus amigos, mesmo eles não tendo estudado o que eu estudei sobre espiritualidade, porque a espiritualidade, quando a gente estuda sobre autoconhecimento, tá tudo na gente, é uma sabedoria interior, né? Então, por mais que eles não tenham adquirido um conhecimento, eles têm repertório para falar, para conversar, talvez não por, por teorias, né, por essas coisas que a gente usa, essas teorias, essas nomenclaturas, mas eles têm um repertório de vida. Então, não se feche essa semana para você conversar, para você ter trocas. Tome as decisões que você precisa tomar. É uma semana que pede, como eu falei, para você incorporar esse arquétipo do imperador, que é aquela pessoa que faz o que precisa fazer, ela não fica procrastinando, ela faz com planejamento, ela faz com organização. Se precisar conversar com fulano para se entender, ela vai conversar. Se precisar alinhar alguma coisa com alguém no trabalho que não está fazendo bem para ela vai alinhar. Se precisar, se ela sente uma necessidade de ter um pouco mais de reconhecimento no seu ambiente de trabalho, ela vai e conversa com o chefe dela, com o superior dela, para alinhar as expectativas, falar sobre as intenções, sobre eu tô falando ela, mas é você, tá? Sobre você alinhar suas expectativas sobre aquela empresa e até para entender o que a empresa espera de você, para que isso se construa, porque você tá numa fase assim tão de expansão que você quer entender o que as pessoas, o que os lugares, o que o mundo tem para oferecer para você. Né? O que eu posso construir aqui nessa empresa? O que eu posso construir nessa relação que eu tô? O que eu posso construir no mundo? O que eu posso deixar algo que vai para além de mim? O que eu posso começar hoje, que daqui 10 anos vai estar estruturado, vai tá, como se fosse um meu legado, né? Porque o imperador, ele se preocupa muito com o que ele tá deixando no mundo. Então, eu acho que é um momento muito decisivo essa semana para você colocar em prática tudo que você repensou agora nesses dias, tudo que você se transformou, tudo que você elaborou dentro de você, você vai colocar em prática e vai tomar decisões. Aonde eu fico, aonde eu vou, aonde essa situação aqui não me cabe mais, essa outra aqui eu não vou dedicar meu tempo, então não, isso aqui eu vou fazer, vai ser assim o meu tempo, vai ser assim a minha rotina, é isso que eu quero pra mim, e beleza. Mas lembre-se disso, esteja na postura do imperador, assim, eu sei onde eu quero chegar. Eu não sei talvez como eu vou chegar, mas eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas não é um caminho solitário. O imperador, ele não impera sem um reino, sem pessoas ao lado dele, né? Ele é um governante, então é alguém que está buscando construir, de repente, sua própria empresa, um cargo de chefia numa empresa, ser o líder de um time, né? Então, isso tudo envolve outras pessoas. Você tem que estar aberto a fazer essas parcerias com outras pessoas. Vamos saber o que mais aqui da espiritualidade. Sempre numa posição assim, eu tenho conhecimento, eu sei onde eu quero chegar, sei dos meus sonhos, mas eu também quero ter trocas, então eu estou aberto a ouvir as pessoas, a entender um pouco mais delas, ponto de vista delas, né? É importante.
Eita, maravilhoso, né? Você também você também está vivendo, vai começar a viver essa semana, né? Ou já iniciou um novo ciclo. O que que acontece? Às vezes a gente entrou num novo ciclo de vida, mas a gente não percebe. A gente não percebe porque a gente acha que quando vai entrar no novo ciclo de vida, as coisas vão estar todas maravilhosas, né? Vou estar lá no topo já, com o meu relacionamento perfeito, com a minha casa perfeita, com a minha carreira perfeita, com o meu estudo pronto. E não é. Às vezes você iniciou um ciclo, que muito provavelmente é o seu caso, que você tá ouvindo aqui, e não percebeu que você já entrou nesse ciclo. Por que que você não percebeu? Porque as coisas podem não estar caminhando do jeito que você previu quando você imaginou que você fosse viver coisas diferentes. Mas não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, que não quer dizer que a sua roda da fortuna já girou, né? Você girou a sua roda da fortuna. Você entrou na sua manifestação. Você está na sua manifestação. Agora, este momento é para você usar o seu poder de criação. O que você desejou, sonhou, co-criou, porque agora é a hora de colocar em prática. Então, aí eu queria muito uma relação. Então, beleza, eu queria muito uma relação, eu já entendi que eu tinha, sei lá, uma ferida do abandono ativa, eu tinha uma ferida da traição muito ativa, eu tinha uma dependência emocional, então fui, trabalhei em mim, busquei autoconhecimento, vi quais eram os comportamentos em mim que eu tinha quando eu estava com essas feridas ativas, e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou cuidar de mim, mas vivendo, porque se eu criei consciência de como eu era por conta das minhas feridas, eu vou ter um comportamento diferente e agora eu só preciso manter esse meu comportamento diferente e levando a minha vida e vivendo, porque eu sei que em breve vai chegar alguém na minha vida para eu viver uma relação saudável, já que eu estou manifestando um relacionamento que tem uma troca justa. Ou, por exemplo, se eu quero muito fazer uma transição de carreira, então a sua transição de carreira já começou. A sua vida, ela começa a mudar a partir do momento que você toma uma decisão e caminha nessa decisão. Se você fez um primeiro passo, que é iniciar um estudo dessa carreira que você quer, começar ou de repente a enviar currículos para essa nova carreira que você quer, ou tentar criar algo que de repente é algo que você vai levar paralelo ao seu trabalho, ou um trabalho de empreender seu, que você começou, você planejou, começou a fazer ele, pronto. Você já deu o start da sua vida. Às vezes as pessoas ficam, eu vejo vídeo aqui, é como mudar a sua realidade, como pular de uma realidade para outra. Gente, é tudo tão simples. Para você mudar de uma realidade para outra, é só decidir e caminhar em direção a ela. Pronto, você mudou. Agora, as pessoas acham que mudar de realidade é o destino final. Não é. A sua mudança, o seu pulo de realidade para outra, das infinitas possibilidades que o professor Hélio Couto falou, é exatamente o momento que você passa a agir com quem já está sintonizado naquela realidade. Então, se eu quero muito montar uma loja de roupas, mas o meu sonho, a minha meta é ter a minha loja de roupa faturando, sei lá, 100 mil reais por mês, super reconhecida na internet, com muitos clientes. Este aqui é o resultado. Mas quando você pula de realidade, não é direto para o resultado, é para o início daquilo. Toda construção tem um início. Então, quando você decidiu, por exemplo, eu vou começar a pesquisar quais são as roupas que eu quero colocar nessa loja, onde vai ser o meu ponto, qual vai ser meu público-alvo, pronto, você mudou de realidade. Você já mudou. Você já não está se comportando como alguém que tinha um velho trabalho, você está se comportando como alguém que está empreendendo. Sim, eu talvez mantenha o meu velho trabalho até eu abrir minha loja, até ter vendas, beleza, mas paralelo a isso eu já estou na minha nova realidade. Talvez você só não esteja enxergando isso porque está tendo desafios. Os desafios são para nos lapidar. Qualquer tipo de problema vem na nossa vida por uma necessidade de transformação interior nossa que vai se refletir no nosso exterior. Então, passe a encarar os problemas da vida como um trampolim a mais para o seu objetivo. Se você encarar o problema como um degrau que você vai precisar
passar por ele para ir pro próximo, você leva a vida um pouco mais fácil, porque você está num momento de grande manifestação. É por isso que eu estou te falando tudo isso. Talvez você não esteja conseguindo identificar esse momento. Tem um desejo seu, um desejo ardente, uma vontade muito grande que está se manifestando na sua vida. Você está em processo de desenvolvimento disso. Então, trabalhe nos seus sonhos. É uma semana para você trabalhar nos seus objetivos, trabalhar nos seus sonhos, trabalhar no que você quer viver, porque tem aqui um desejo materializado a partir do momento que você decide. Envolve uma decisão, envolve um novo comportamento, envolve uma conversa difícil com alguém. De repente você vai ter uma conversa difícil com a sua família para que você saia de casa. Mesmo que você não saia de casa imediatamente, mas você desejou morar sozinho ou desejou morar em outro lugar, tomou a decisão e foi comunicar aos seus pais. Pronto, você já mudou sua realidade. Todos os acontecimentos agora que acontecerem vão ser para te colocar naquele lugar que você desejou. Você só precisa continuar caminhando. A sua realidade já se transformou, você que não viu. É que a gente pensa que a realidade desejada é o objetivo final. E não, ela é o caminho, tá? Aqui também pode ser que essa semana você perceba que tem alguns tipos de discussões, alguns tipos de conversa que não vale a pena ter. Então, selecione muito bem qual que é o tipo de abertura que você dá para as pessoas conhecerem sua vida, saberem sobre os seus planos, qual que é o tipo de abordagem que você tem para conversar com as pessoas, principalmente com as pessoas que você ama. Porque dependendo da forma como você se posiciona, da forma como você aborda essas pessoas, você pode perceber que não valeu a pena. Não valeu a pena por quê? Porque a pessoa veio muito reativa, porque a pessoa teve uma ação que você não esperava. Então, vá sem expectativas, mas vá com o coração aberto, vá com a empatia, entendendo que nem todo mundo tem a consciência que você tem, né? Nem todo mundo tá no mesmo momento de vida que você, então às vezes algumas pessoas levam um pouco mais de tempo para amadurecer. Aqui também, falando de acontecimentos, a gente pode estar falando aqui de uma cura que está acontecendo na sua vida, mas é uma cura também nos aspectos mais físicos. Então, de repente, se você estava com problema de saúde, esse problema de saúde está se resolvendo. Se você estava com dificuldade para perder peso, você vai perceber que está um pouco mais fácil para você perder peso, mas é claro, você não vai ficar comendo fast food, né? Porque aí você não entra nessa energia, você fica fora dela. Agora, se você é uma pessoa que viu que tá se alimentando menos, praticando atividade física, se alimentando menos, não, se alimentando melhor, praticando atividade física, intencionando que você emagreça por uma questão estética, por uma questão de saúde, não importa, isso vai acontecer essa semana, você vai perceber já alguns resultados em relação a isso. A mesma coisa se você estava com problemas de queda de cabelo, por exemplo, algum tipo de falta de vitamina no corpo, essa semana você vai perceber que as coisas começam a se ajeitar. Se você não tiver percebido, né, nenhum tipo ainda de problema de saúde, faça um exame médico, porque tá propício essa semana para você cuidar dessa sua área também de saúde. Aqui, como eu falei, é uma semana de ação, é uma semana para você fazer, para você trabalhar. É foco total no que você quer para sua vida, para as coisas que você quer construir a longo prazo. Se precisar tomar decisões, ter conversas difíceis com outras pessoas, tenha essas conversas, porque elas vão ser grandiosas para você. Vamos saber se tem mais algum conselho aqui da espiritualidade para quem se conectou com a opção número 1. Na energia de Exu, né? Exu aqui, minha filha, Exu e o Imperador. Isso aqui é realização, né? Exu vem dizendo para você que você tem caminhos total para construir o que você quer construir. Caminhos abertos. Um conselho aqui para a área amorosa, para quem está em um relacionamento amoroso. Essa semana pode ser uma semana que você pode ficar assim um pouco mais entristecido com alguma coisa. É uma semana que você pode ter um pouco mais de desentendimento. É uma semana que você
vai perceber que talvez por você estar muito com essa energia yang, né, que é a energia de criação, de materialização, você se afaste um pouco mais da pessoa que você tá se relacionando, isso para quem está em um relacionamento, tá? E isso pode parecer para você que ou para a pessoa, né, porque a pessoa também pode te cobrar um pouco mais de tempo, de atenção, pode parecer que você está desinteressado da relação, tá? E aqui envolve conversar, explicar para a pessoa que não é desinteresse, é que você está focado em algo que você tá tentando materializar, tentando cocriar, digamos assim. Então, sua força essa semana vai estar muito voltada para o trabalho. Para quem está solteiro aqui, pode ser que essa semana você tenha opções de sair com alguém que você gosta, sair com alguém que você tem alguma atração física, mas isso pode atrapalhar um pouco aí o seu foco, tá? Então, se você estiver solteiro, tenta não tirar o foco do que você tá construindo, do que você tem planejado para você essa semana, mas, claro, coloque lazer na sua semana, se você quiser, mas muito com disciplina, sabe? Para não tirar o foco do que você quer manifestar, porque tem coisas na sua vida momentos na nossa vida, na verdade, em que a gente vai se dedicar um pouco mais a um objetivo, a um único objetivo. E depois que esse objetivo estiver um pouco mais desenvolvido, a gente pode se abrir para outras coisas, mas é necessário você fazer essa avaliação aqui também, tá? Pode ser que essa semana também alguém aí que você já conversou há um tempo volte a se manifestar na sua vida, né? Alguém que você terminou e que você desejou que essa pessoa te procurasse de novo, ela pode se manifestar na sua vida, porque aqui eu posso estar falando também de pessoas que estão cocriando uma pessoa, né, para se relacionar, mas é mais uma pessoa com quem você já teve algum tipo de relacionamento e essa pessoa volta ou para te pedir desculpa ou para tentar se reaproximar, tá? Mas aqui o recado principal aqui é para você focar mais nesse lado material, né? Exu, ele é muito da matéria, né? Ele dá o caminho, né? Mas você precisa andar nesse caminho. Então ele te ensina a pescar, ele não te entrega o peixe. É exatamente isso. Então, é como se Exu tivesse te ensinado a pescar, ou vai continuar te ensinando durante essa semana, mas você precisa ir lá pegar o seu peixe. Então, preste bem atenção no que você se comprometeu essa semana a fazer para que você cumpra. Porque isso que você vai fazer, essa decisão que você está tomando, esse caminho que você está indo, é um caminho de grande prosperidade, não só financeira, mas de felicidade também, tá? É um caminho sólido, é um caminho estruturado que pode dar uma grande colheita para você, certo? É isso que eu tenho para quem se conectou com a opção número 1. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Vou ficar muito feliz de saber. Gratidão por ter assistido até aqui. Se você vai assistir a outra leitura, Mara. Se não, até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau. Agora a gente vai para quem se conectou com a opção número 2, que é a carta de Xangô. Quem se conectou aqui com a opção número 2, a carta de Xangô. Vamos saber o que Xangô tem aí para te dar de recado para esta semana. Por favor, espiritualidade, para quem se conectou aqui com a opção número 2, Xangô. Quais recados, conselhos, direcionamentos? Lembrando que o nosso grupo de WhatsApp, ele é gratuito, tá? É a comunidade onde a gente troca ideias lá todos os dias, mensagens também. A gente vai começar o propósito espiritual. Eu vou deixar ele aqui no grupo pra você, se você quiser participar, tá? Olha só. O primeiro recado aqui de Xangô é que tem uma nova oportunidade pra você essa semana, né? Essa oportunidade, ela pode ser uma oportunidade financeira, pode ser algo que se resolva para você financeiramente, pode ser uma oportunidade de trabalho que chega para você, pode ser uma proposta de parceria, pode ser uma pessoa que vai te abrir uma porta,
pode ser algo que você vai começar a colher os resultados, né? Que a gente tá falando de novos inícios, mas a gente pode falar de justiça sendo feita, né? Porque o Xangô, ele fala muito sobre equilíbrios, e para ele o equilíbrio se houve dedicação sua, você vai colher. Né? E essa carta, o As de Paus, ela fala de novas oportunidades, mas ela fala de coisas promissoras também. Então, se a gente estiver falando de um relacionamento, pode ser que um novo relacionamento aponte aí pra você uma nova pessoa, ou uma nova fase na sua relação com a pessoa que você gosta, mas você está no modo de abertura para oportunidades. Então, você está com a sua vibração, digamos assim, atraindo coisas para você. Não porque você não fez nada, muito pelo contrário, porque você está desejando que algum caminho se abra na sua vida, que alguma nova oportunidade apareça. Você não está exatamente pedindo para Deus um milagre. Você está pedindo para Deus uma oportunidade. Uma oportunidade de um novo trabalho, uma oportunidade de um relacionamento bacana, uma oportunidade de proporcionar algo maior para você, uma oportunidade de evoluir, ou de repente uma oportunidade de mudar de casa, uma oportunidade de ter sua própria casa, ter os seus próprios bens materiais, porque não? Nós estamos na matéria, né? Então sejamos espiritualistas, mas não hipócritas. A matéria, ela é importante, casa, carro, apartamento, viagens. Essa segurança financeira, ela é importante pra gente se sentir mais confortável aqui dentro. Ela não pode ser, né, nosso único objetivo, mas há essa importância. Então, pode ser uma oportunidade que surja para você que em outros tempos não deu certo, mas que agora você vai voltar a fazer ou vai voltar a se abrir para você. Pode ser também que você perceba que um novo modo de fazer alguma coisa vai te trazer uma abertura muito maior do que você quer, do que o anterior, do que você já tentou lá atrás. Então vamos supor assim, eu tentei fazer uma faculdade de administração, mas eu não gostei e parei. Mas aí agora você vai começar a fazer contabilidade, que é parecido, mas é diferente, entendeu? Pode ser isso. Pode ser também aqui pessoas que estão construindo algo maior do que um passado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu abri um Instagram. E esse Instagram, eu só postava coisas do meu dia a dia. Agora, eu vou abrir ele, eu vou começar a trabalhar ele como se fosse algo para prospectar clientes, sabe? Então, pode ser isso também. Tem uma transformação aqui, uma abertura de um caminho, de uma oportunidade, um resultado que te leva para um novo patamar, um novo lugar, um novo negócio. Não é imediatamente, mas é algo que vai se construindo. É algo que é construído. Porque o As de Ouros, ele fala de nova oportunidade, mas é uma coisa que você constrói, né? Chega assim pra você de mão beijada. A oportunidade, ela chega, mas ela é construída. A gente tá falando de novas oportunidades aqui, ó. Veio o Papa mesmo falando de que pode ser um trabalho, pode ser um contrato, pode ser uma... sabe quando você é demitido de um lugar, ou acabou algum processo, algum projeto, e aí essa pessoa vai te chamar de novo para trabalhar com ela? Pode ser isso, tá? Aqui o conselho da espiritualidade é assim, né? De Xangô chegou falando que que houve aí há pouco tempo aí na sua vida um processo de desobsessão que você passou. Não sei se você tem consciência disso, mas você estava sofrendo algum tipo de demanda espiritual, pode ter sido causada por você mesmo. De repente você passou por uma situação na sua vida que te deixou muito apreensivo, muito ansioso, muito triste, angustiado, daí consequentemente você atrai para você seres que não são de luz, e aí você começa a se sentir cansado, depressivo, desanimado, começa a ter
Começa a ter sonhos estranhos, né? Ataques espirituais por meio de sonhos. E o pior de tudo é que, mesmo que essas energias que se aproximam da gente, né? Esses seres que não entenderam que eles precisam ainda fazer a passagem, né? Às vezes eles nem vêm exatamente para nos prejudicar, mas só deles estarem perto da gente, eles começam a energia deles na gente começa a trazer algum tipo de dúvida, começa a trazer algum tipo de... você começa a não acreditar mais em pessoas, né? Então você passa a desconfiar de pessoas, você passa a desconfiar de si mesmo, né? Então a sua autoestima começa a ficar baixa, você começa a se achar estranho, você começa a achar que as pessoas podem tá sendo estranhas com você. É horrível quando essas energias estão próximas da gente. E você estava passando por esse processo. Eu acho que isso já saiu do seu campo, né? Por isso que você vem com essa nova oportunidade agora. Porque você conseguiu se superar, mesmo que você não tivesse consciência, você conseguiu permitir que essas energias não operassem mais mentalmente em você. Então você, mesmo tendo aquela intuição, aquela vozinha estranha que fica falando, ai, fulano não vai tanto com a sua cara, viu? Ai, fulano tá te traindo. Fulano não tá falando mal de você. O seu amigo não quis sair com você porque ele acha você chato. Sei lá, essas coisas assim que ficam impregnando na gente. Ou então, ai, come mais, né? Come mais. Então, a nossa compulsão alimentar, ela aumenta. Eu sei porque eu já passei por esse tipo de ataque. Eu tenho compulsão alimentar. E aí elas ficam muito atacadas ela fica muito atacada nessa época. Ou um vício, você começa a beber mais, você começa a fumar mais, ou passa a beber, ou passa a fumar. Então, quando a gente tá passando por um momento de dificuldade na vida, esses seres, eles usam essa nossa fragilidade para colocar na gente comportamentos, sentimentos, emoções que vão atrapalhar ainda mais a nossa vida. Então, atenção a você que está assistindo esse vídeo, que pode ter algum tipo dessa característica, desse sintoma, digamos ainda assim, saiba que pode ser um ataque espiritual, tá? Mas como que eu faço para me tirar dessa obsessão? Então, você pode fazer orações, fazer mantras, fazer yoga, fazer meditação, tudo que te promova um equilíbrio, uma conexão maior com uma força divina, com algo que você acredita, de repente, com o próprio Xangô, que ele também está muito ligado a esse equilíbrio das emoções, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, se conecta com essas forças que elas vão te ajudando. E se você quiser, você também pode entrar lá no nosso grupo, que a gente vai fazer o propósito de 7 dias, né? De propósito espiritual, que já ajuda também a dissipar essas energias que ficam no nosso campo. Tome o banho de ervas também, que ajuda bastante, tá? A ervas, ela não tem o poder de tirar um obsessor do nosso campo, mas ela tem o poder de nos equilibrar emocionalmente e mentalmente, para que essa energia que está próxima a gente não consiga mais nos influenciar. Não nos influenciando, uma hora ele vai ter que ir embora, porque o que ele quiser, o objetivo dele não vai ser concluído. Essa semana, então, para você, tem, como eu falei, uma nova oportunidade, pode ser um contrato, tá? Muito forte aqui, um contrato. Então, um contrato de trabalho, de repente, mais vendas aí se firmando para você, uma nova oportunidade de emprego, uma nova área que você vai querer estudar e essa área vai ser muito boa para você. Ou então, o seu relacionamento, que pode entrar num patamar, assim, de mais... não é oficializar, porque se você tá num relacionamento, pode ser sim, uma oficialização. Então, se você tá ficando, agora vocês passam a namorar, se você tá namorando, você vai casar, então tem um avanço aqui pra você que envolve assim uma oficialização, um contrato, algo. A gente também pode estar falando de algum tipo de processo burocrático que se desenvolve essa semana, né? Ou que já aponta para um desenvolvimento essa semana. O seu desafio dessa semana, presta atenção, é você não ficar focado no que você acha que não deu certo por sua culpa. Então, você tende essa semana a ter uma autocobrança excessiva, a achar que se você fizesse diferente, você teria tido um resultado diferente, ficar se cobrando um excesso de perfeição, ficar se cobrando uma validação dos outros, né? Então, é aquele negócio, aí eu faço, ninguém percebe que eu tô fazendo.
ou eu tentei isso, tentei aquilo, e ninguém percebe, né, o meu esforço para que isso acontecer. Isso é uma dependência emocional, né? Quando a gente espera muito que o outro nos reconheça, nos veja, a gente tem ali uma ferida ou do abandono, da rejeição muito ativa. Então, se você tiver a oportunidade de olhar um pouco para isso, é importante, porque essa energia da gente ficar esperando que o outro nos valide. Como que a gente fica esperando isso? A gente fica esperando que ele fale que o nosso trabalho tá bom, que o que a gente fez é legal. Ou, por exemplo, né, às vezes eu posto vídeo aqui, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém nada. Imagina se quando isso acontecia eu ficasse chateada e aí eu não quisesse mais postar vídeo. Não é, eu não posso olhar só para o que na minha cabeça não está bom, não está acontecendo. Eu tenho que olhar para tudo que eu estou me desenvolvendo nesse caminho, nesse processo. Então, vamos supor, você tem uma meta de emagrecer 10 quilos. E aí você coloca que essa semana você vai emagrecer 2, mas você só consegue emagrecer 1. E aí você vai ficar se cobrando porque você se comprometeu com 2 e não com 1. E aí você fala, quer saber, tô tentando e não emagreci, então vou deixar pra lá. Não, não é isso. Você vai se autoavaliar e falar, poxa, o que será que eu fiz essa semana que não emagreci os 2 quilos que eu me comprometi? Será que é porque eu gastei menos calorias do que eu ingeri? Será que foi porque eu faltei tantos dias na academia? Ou será que é porque tal dia eu comi isso e aquilo, né? Aí você precisa se avaliar. Então, olhe para o que você fez para trás, mais num processo de análise de como que eu posso agora agir diferente do que no processo de cobrança extrema. Porque essa semana para você, nos próximos dias, né, você tem aí grandes coisas ainda para criar, para fazer, para construir, né? Tem algo que você já começa nessa oportunidade que chega construindo e algo que você vai fazendo, vai alimentando com muito amor, com muito carinho, se dedicando, se organizando, se planejando. E isso vai crescer, isso vai florescer, isso vai ser gratificante para você. Então, é uma semana que novas oportunidades se abrem, uma em específico, que tende a longo prazo, se você se dedicar olhando para o que está dando certo e o que deu errado só de uma forma analítica, sem julgamento contra si, você tende a se expandir, né? A carta da Imperatriz é uma das melhores cartas do tarô, porque ela fala de dinheiro, de saúde, de amor, de projeto dando certo, de relacionamento dando certo, de um autocuidado extremo, né? Então, alguém que cuida de si, alguém que não se julga tanto, alguém que se não critica, alguém que se avalia. Poxa, será que eu poderia ter me dedicado um pouco mais à minha alimentação essa semana para chegar nos 2 quilos? Poderia, então tá, na próxima semana eu vou fazer isso, vida que segue. Não vou ficar me martirizando só porque eu atendi metade da minha expectativa. Cuidado, cuidado, porque essa energia de autocobrança gera em você uma auto-obsessão. E aí, ao invés de virem os irmãozinhos de luz te obsediar, você mesmo se obsedia. Então, cuidado para você não criar o seu próprio obsessor. Saber o que mais aqui? O seu desafio dessa semana realmente é olhar as coisas por uma perspectiva um pouco mais analítica, racional. Peraí, deixa eu entender onde é que foi, que aconteceu aqui para que eu não faça mais isso. Só, e vida que segue. Porque esse cansaço extremo que você tá sentindo, né, que eu falei que pode ser algum ser que tá te obsediando, de repente alguma demanda também espiritual, sabe? Você brigou com alguém e essa pessoa tá pensando muito em você, tá remoendo muito essa discussão que você teve, porque acontece, gente, aí acaba gerando uma energia densa no nosso campo, né? Nós estamos todos conectados no fim das contas. Isso tá te gerando cansaço, um desânimo, coisas que essa sua autocobrança, né, de coisas que você fez ou que você deveria ter feito, isso também te causa um incômodo, assim, muito grande, e isso vai te gerando um campo energético ruim, sabe? A sua vibração vai baixando, e aí essa oportunidade maravilhosa que você tem é capaz de deixar passar por conta dessa vibração baixa, por conta desse medo. Tem um medo aqui, né, um medo de faltar, um medo de não dar certo,
Um medo de ser tudo em vão, todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Um medo, inclusive, de você estar se dedicando a uma relação que pode ser que não tenha o resultado que você espera. É porque você vive no futuro. Você não tá curtindo o presente. O que você pode fazer hoje com o que você tem para dar o resultado lá atrás, mas desapega do resultado. Fala, ó, pra eu chegar aqui nesse objetivo de menos 10 quilos, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Se eu tô fazendo, o objetivo vai chegar. Pode ser que no meio do caminho eu preciso mudar uma coisa, mudar outra. Mas sai do medo. Sai desse apego, dessa necessidade de estar certo, dessa necessidade de controlar o desfecho das coisas. Tem coisas que são incontroláveis. Imagina se a gente pudesse prever tudo, se tudo acontecesse do jeito que a gente quer. Como que ia ser quando você quer uma coisa e eu quero outra? Se pode acontecer do meu jeito, pode acontecer do seu, mas só tem um jeito de acontecer, né? Só pode uma coisa acontecer. Eu quero de um jeito, eu quero de outro. Como que seria o critério para saber o que ia acontecer? Por isso que existem as leis universais, para que as coisas tenham um caminhar natural por meio das leis universais, que são as leis herméticas. Se você quiser, depois você estuda ela para entender, mas essas leis, eu entendo elas como se fossem uma regra que a gente não vê, mas que a gente sente, que do modo de comportamento do universo, da realidade, da metafísica, sabe? Porque imagina se Deus tivesse que sempre ficar aqui intermediando para todo mundo. Não, as coisas têm que acontecer com naturalidade. Então pensa assim, se o natural das coisas é eu pensei, eu criei, então eu vou pensar coisas boas porque eu crio. Se o natural da vida é a correspondência, a lei da correspondência, então como é que dentro se reflete lá fora? Então eu vou cuidar do meu dentro para ver como que ele se reflete lá fora. Você entendeu? É essas leis que você precisa entender para você tirar um pouco desse cansaço extremo seu de achar que tem que fazer, tem que correr, tem que persistir. Eu quero desse jeito, é assim, e vai, força. Desapega. Desapega, sabe por quê? Porque tem coisa melhor pra você. Essa semana você vai perceber que a sua vida pode ser mais abundante de uma forma mais leve. Você vai perceber que o que você passou de dificuldade foi para te iluminar. Foi para trazer à tona alguma coisa. Por exemplo, a primeira grande dificuldade financeira que eu passei na minha fase adulta, né, tirando a fase da infância, foi uma época que eu fiquei desempregada, que eu fui mandada embora do trabalho. Nossa, como eu chorei quando eu fui mandada embora do trabalho, chorei, me desesperei, ficava só pensando nas contas, porque eu vim de uma família com muitas restrições financeiras. Então, ficar sem trabalho era quase, assim, representar uma uma queda de novo na vida, né? Como se estivesse voltando lá para aquele lugar da minha infância, onde a gente não tinha comida, onde a gente não morava bem, onde a gente sofria perseguição, enfim. Aí quando aconteceu isso a primeira vez, me levou para esse lugar. E quando me levou para esse lugar, era como se eu não conseguisse ver a oportunidade de outras portas que estavam se abrindo para mim. Eu não vi, eu fiquei naquilo, até que eu tive o meu despertar espiritual, que foi quando eu fui entender sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre as leis universais. E isso tudo foi me dando um viés de conhecimento, de ferramentas para me deixar tranquila, enquanto o universo estava fazendo o que era necessário para me trazer a minha próxima etapa da minha vida, a minha nova realidade, o que eu estava desejando. Só que isso precisava de um tempo para acontecer, e esse tempo era o tempo de eu me entender, de eu me conhecer dentro desse despertar espiritual, para eu saber mais sobre mim e o que eu queria de verdade. Então, pode ser que você passou por essa fase para você ter esse despertar, e agora vem uma oportunidade para você que vai ser estável, não é imediato, tá? Mas vai te trazer estabilidade. Só que você precisa estar atento, estar desperto a essa oportunidade. Porque se você não tá desperto, você não enxerga outras maneiras de fazer, né? Porque pode ser uma oportunidade diferente, vai chegar para você, pode ser um convite diferente.
E você só vai conseguir identificar que essa é a sua próxima etapa se você estiver desperto. Esse convite pode vir por amigo, aí pode envolver realmente questões financeiras, tá? Eu não leio carta invertida, tá, gente? Não tem necessidade dentro do meu conhecimento. Então, aqui, eu posso estar falando também de um grande cansaço na área mais de relacionamento, ou nessa sua busca por estar com alguém legal, você quer muito casar, você quer muito estar num relacionamento sério, isso te desgastou. Então, precisa se olhar, precisa se cuidar. Por que eu preciso tanto estar numa relação? Porque eu quero tanto namorar, porque eu quero tanto essa pessoa, sabe? Por quê? Pra quê? Perceba isso em você, porque é uma semana também para você se cuidar, né? Toda semana é uma semana para você se cuidar, mas essa semana para você entender o que precisa transformar nessa sua busca. Tem uma busca sua incessante por alguma coisa que te traz muita frustração, porque não é forçando, é criando. Não é na força, mas é na criação. É na intenção. Coloque intenção nas coisas que você faz. Eu intenciono que essa leitura chegue às pessoas que precisam ouvir um conselho da espiritualidade que vai trazer um pouco mais de paz, que vai trazer um pouco mais de conforto, que vai trazer para ela um pouco mais de contentamento com o que ela já está fazendo. Porque o que você já faz é mais do que o suficiente. Você precisa agora entender, poxa, eu já faço, eu estou fazendo. Eu estou fazendo, então eu só preciso esperar que vai chegar. Deixa eu me colocar nesse processo de receber, de estar aberto às diferentes oportunidades que as coisas têm para chegar na minha vida. Não é só um caminho, não é só uma porta que pode se abrir, são várias. E aí, fazendo esse processo de estar aberto a receber, você tem vitória para você. Mas lembra-se de todos esses conselhos que eu passei aqui, porque a vitória, ela é uma consequência de um processo que você se permitiu viver, sem tentar controlar, sem tentar ter todas as respostas, mas acreditando no fluir da vida. Eu espero que essa contribuição tenha sido leitura, eu espero que essa mensagem de alguma maneira tenha te ajudado. Se foi contribuição, deixe o seu comentário, deixe o seu curtida. Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz e optcha.